Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Feliz por vocês que nos acompanham e vamos observando a cada revista que estudamos quanto aprendemos, quão valioso é esse trabalho do nobre codificador. E com essa possibilidade desse estudo cronológico da revista, estamos estudando hoje, quase já no fim do ano de 1865, hoje vamos estudar, refletir sobre a revista de novembro de 1865, que contém 10 artigos, e aqui iremos falar, nos detalhar a respeito de alguns dos artigos e outros nós passamos um pouco mais rapidamente, até por questões de tempo. Mas hoje nós vamos começar aqui o primeiro artigo, como eu sempre digo, com uma das pérolas da Revista Espírita, que é o discurso de Allan Kardec. Na revista de todo o tempo, de 11 anos e 4 meses, nós vamos encontrar aproximadamente 14 discursos de Allan Kardec. E eu digo que são discursos, embora ficaram recuados no tempo, aí há mais de 160 anos aproximadamente, 157 anos, se tomando como parâmetro aqui 1865, mas são muito atuais. E eles vêm ao encontro das necessidades atuais do movimento espírita, porque ainda enfrentamos as mesmas problemáticas internas dentro do movimento que Allan Kardec enfrentou naquela época. E o discurso de Kardec muitas vezes cuidava desses assuntos mais pontuais, mais ligados ao movimento espírita, à casa espírita, às tarefas da casa espírita, de forma que são de leitura obrigatória, ao menos aos dirigentes e aos tarefeiros da casa espírita. Aqui é um discurso de retorno, porque já vimos que a Sociedade de Paris, mês de agosto e setembro, adentrava naquele período de férias de verão. E quando havia esse retorno, Kardec muitas vezes fazia a abertura da retomada das tarefas com um discurso, ou mesmo quando a sociedade estava completando mais um ano de existência, também encontraremos alguns discursos de Kardec nesse contexto. Aqui Allan Kardec vai fazer uma fala inicial que antecipa propriamente ao seu discurso, onde ele vai falar dos ataques que o Espiritismo vinha sofrendo. Nós já citamos aqui, Kardec costumava dizer que o batismo de toda ideia nova é o ataque. E com o Espiritismo não seria diferente. Haveria os ataques levianos, que distorciam, que trapaceavam, que eram agressivos, e havia os ataques dentro do campo da ideia, porque Kardec, nesse sentido, nunca se esquivou e ali nunca viu algum mal, porque ataque de ideias, nesse sentido de duelo de ideias, de pontos de vista, eram bem-vindos, mas a deslealdade não. E Kardec estava, diz ele, numa viagem nas montanhas, nessa férias de verão, em especial, quando chega até ele um dos ataques violentos que o Espiritismo sofreu da imprensa. Nós vimos isso até na revista anterior, de outubro de 65, naquele artigo Os Irmãos Davenport, onde ali esses dois irmãos que inicialmente dotados de mediunidade e de efeitos físicos, mas que depois, buscando o aplauso, o ganho econômico, certamente a mediunidade perdendo qualidade, porque conforme vimos no mês anterior, não há como garantir a presença dos bons espíritos com dia e hora marcados, a fim de que venham se apresentar nos palcos para satisfazer a curiosidade. E quando isso não acontecia, naturalmente que o indivíduo ou os indivíduos tinham que criar artifícios, artimanhas para enganar o público,
a fim de que pudessem salvaguardar o ganho econômico e a projeção que estavam buscando. Os irmãos Davenport estiveram ali em Paris e acabaram sendo descobertos em algumas dessas fraudes, né? E naturalmente que isso acabou indevidamente respingando no espiritismo, porque acabaram chamando aquilo, a fraude, a charlatanice de doutrina espírita, e isso foi veementemente levado a efeito por jornais, por jornalistas que agora, de forma leviana, atacavam a doutrina espírita. E Kardec, portanto, volta à rotina da Sociedade de Paris, falando justamente desse conflito, desta grave distorção que o espiritismo vinha sofrendo naqueles dias, naquelas semanas. Ele diz assim: no conflito que acaba de ser levantado, todos os espíritas conservaram a calma e a moderação, que são signos da verdadeira força. Todos sustentaram o choque com coragem. Ninguém duvidou do resultado, e ficai persuadidos de que essa atitude, ao mesmo tempo digna e firme, em oposição às invectivas e à acrimônia da linguagem dos nossos antagonistas, não deixa de fazer refletir e de pesar muito sobre a opinião. Então Allan Kardec enaltece a postura dos espíritas, muitos já acostumados com esses ataques equivocados e infelizes, souberam manter a postura cristã, espírita, de calma, de serenidade, de não revidar. Como vemos até hoje muitos trabalhadores sérios da doutrina, fiéis, que sofrem, vez que outra, esses ataques insensatos, que muitas vezes são originários de dentro do próprio movimento espírita, infelizmente, mas grandes médiuns como Chico Xavier, que já retornou à pátria espiritual, nosso Divaldo Franco, que ainda se encontra conosco, são verdadeiros modelos para nós, porque diante desses ataques sabem, no caso de Chico, soube manter uma postura fiel ao Evangelho e à doutrina. De forma que Kardec começa agora sim o seu discurso de retorno de atividade da Sociedade de Paris, inicialmente falando da sua estima, falando da alegria de estarem ali novamente reunidos e dizendo: sem dúvida vamos encontrar nossos bons guias espirituais. Vimos vários textos de Kardec quando ele fala da família espírita. Quão importante é esta convivência saudável dentro da casa espírita, do grupo, né, das tarefas que a doutrina vai nos propiciando, e deveremos ali construir estas boas relações, essas boas amizades, para que sempre que ali estivermos, possamos ter esta alegria de conviver, de dialogar. Os guias da casa, os guias espirituais que dirigem as atividades do centro, tudo isto cria um ambiente muito propício, muito favorável, um ambiente necessário que nós necessitamos para o nosso reequilíbrio, para o fortalecimento da fé e para que possamos seguir fiéis à nossa caminhada evolutiva, ao nosso projeto reencarnatório. Então, muito importante esse esforço por construir esta família espírita. Claro que no mundo como a Terra teremos as dificuldades de relacionamento com um, com o outro, mas da nossa parte, que sejamos aquele que respeita, aquele que exercita a tolerância, aquele que faz o que pode para construir uma convivência saudável e positiva dentro das lides, das tarefas da casa espírita. Então Kardec falava dessa felicidade, e ele então vinha do seu retiro no meio das montanhas, mas como ele vai dizer aqui, não estava lá descansando tão somente. Conforme vimos, Kardec tinha uma dedicação impressionante em prol da sua missão frente à doutrina espírita. Então ele fala que mesmo lá ele estava trabalhando, pensando, projetando, criando algo em prol da doutrina, porque ele sabia do tempo curto e de o quanto ele ainda tinha que produzir. Acabara de lançar a obra O Céu e o Inferno. Nós vamos ver aqui a terceira edição, revisada e ampliada, a definitiva,
que está aqui noticiada nesta revista de novembro de 65, de O Evangelho segundo o Espiritismo, a própria revista, as viagens que ele fazia. Então Kardec estava sempre trabalhando e ele tinha esta intuição do quanto ainda tinha a realizar e do pouco tempo que ele dispunha disso. Então ele não desperdiçava o tempo. Então mesmo ali no momento de férias ele estava sempre trabalhando ou produzindo algo em prol da doutrina, embora ele disse aqui não tenha visitado nenhuma casa espírita em particular, mas ali estava trabalhando, ao menos intelectualmente, em prol da doutrina espírita. E aí Kardec fala desse fato que aconteceu durante as férias de verão dos irmãos Davenport, havendo esta confusão entre o espiritismo sério e a charlatanice. E Kardec, diversos textos da revista, sobretudo envolvendo fenômenos e questões da mediunidade, vimos aqui a preocupação de Kardec em ele próprio, a própria doutrina, tinha um interesse de fazer e trazer à tona a fraude, a charlatanice. O espiritismo sério também se propunha a isso. Então Kardec vai falar que foi infeliz os ataques que o espiritismo recebeu, confundindo aquilo que os irmãos Davenport fizeram com o espiritismo. Mas Kardec fala que não nos preocupássemos, que o espiritismo estava adentrando numa fase nova, e a gente vê isso na revista a cada ano, o crescimento da ideia espírita, a expansão dos simpatizantes. O Kardec diz aqui na sua fala: os literatos serão os vossos mais poderosos auxiliares, citando uma comunicação, um trecho de uma comunicação espiritual. E de fato vimos quantos artigos Kardec mencionando escritores que, seja voluntária ou involuntariamente, incluíam em suas obras ideias espíritas, às vezes em torno da reencarnação, do intercâmbio espiritual ou outros pontos da doutrina, colaborando em alguma medida para a profusão, para a divulgação da ideia espírita. Então, e aqui num dado momento, o que a revista nos propicia, o lado moral de Kardec, falando com muita humildade de que ele jamais se considerava como sendo o único capaz de dar conta dessa missão. Longe de mim ter esse tipo de pensamento, mas tenho a minha parte da ação. É importante nós termos convicção daquilo que nos compete fazer, da nossa tarefa, da nossa missão, diante da vida, diante da família, da tarefa espírita. Isso não significa orgulho, ter convicção, ter noção e fazer o melhor para dar conta dessas tarefas que nós assumimos antes de reencarnar. E Kardec fala, e eu acho bonito porque isso deve ser inspiração para nós espíritas. Ele diz: jamais fraquejei, mas hoje que vejo a rota iluminar-se com uma claridade maravilhosa, sinto as forças crescerem. Jamais duvidei, mas hoje, graças às novas luzes que a Deus aprove dar-me, tenho certeza e digo a todos os nossos irmãos com mais segurança do que nunca: coragem e perseverança, porque um deslumbrante sucesso corará os nossos esforços. Então cabe ao espírita esse impulso de jamais fraquejar, de estar vigilante, orando, servindo com coragem, perseverando, e diante das lutas que vão surgindo, o que é natural no mundo de provas e expiações, jamais desanimar. Kardec diz: é nos momentos críticos que se conhecem os corações sólidos, os devotamentos verdadeiros. A benfeitora Joana de Ângeles tem uma frase, através do Divaldo, onde ele diz que mede-se a grandeza da nossa fé justamente nos desafios existenciais. Quando tudo está bem, diz Kardec, não há mérito em ter coragem. Então é quando surgem as lutas, as dificuldades, que demonstramos a grandeza, a solidez de nossa fé, a nossa fidelidade. Há pessoas que diante dos mínimos problemas existenciais desistem, abandonam as tarefas religiosas, e depois de muito tempo voltam perturbadas e desequilibradas, buscando socorro
na própria casa espírita onde estavam no passado. Então são tempos em que esses desafios surgem, sobretudo dentro do movimento espírita. Kardec vai falar aqui da tática dos adversários, sobretudo os adversários do mundo espiritual, que se transformaram por opção em inimigos do Cristo, inimigos do bem. Nessa época de transição planetária, esta pandemia que estamos falando agora da obsessão, não da Covid-19, que também ainda é uma pandemia, mas a pandemia obsessiva, tentando desviar corações do rumo do bem. E atuam no Espiritismo, com certeza, diz Kardec, dividindo os adeptos, lançando os fachos da discórdia, excitando os desfalecimentos verdadeiros ou simulados. Muito cuidado com essas discórdias, né? Com essa divisão, melindres, disputas, orgulho. Já falamos aqui dos submovimentos que vão surgindo no movimento espírita, ideias antagônicas, movidas pelo orgulho, muitas vezes, que acabam gerando essa divisão. Então nós temos que ser aquele que soma, que pacifica, que agrega, que oferece algo a somar à doutrina espírita. Isso se dá através do nosso estudo, da nossa permanente qualificação doutrinária, da nossa permanente espiritualização, o processo de autoconhecimento, para que não sejamos nós aquele que vai dividir, que vai gerar rupturas. Tomemos cuidado, não melindremos. Coisas acontecerão à nossa volta e tenhamos esta percepção de acolher, reconhecer o erro quando necessário, a fim de que ali onde estivermos, em nosso grupo, em nossa casa espírita, que nós possamos trabalhar para evitar esses efeitos da discórdia e do ciúme, né? Kardec diz assim, uma frase profunda também em seu discurso: o Espiritismo revoluciona o mundo visível e o mundo invisível. É verdade, revoluciona ambos os mundos. Principalmente vemos aqui o mundo espiritual, porque os inimigos do bem sabem que a doutrina espírita, ao descortinar o mundo espiritual, ao estudar a obsessão com profundidade, ao nos trazer as táticas obsessivas, gerando, portanto, alertas para nós, muitos espíritos inferiores investem contra o espiritismo por esta luz que traz para a humanidade e atacam, muitas vezes, a casa espírita, o espírita, porque encontram em nós a matriz, gerando, portanto, esses processos de discórdia, de ciúme que vemos no movimento espírita. Mas, como diz Kardec aqui, o espiritismo vencerá. O movimento não é dado pelos homens, mas pelos espíritos prepostos por Deus. O espiritismo não é uma revolução humana que se possa deter pela força material. Que todos os espíritos sinceros se unam, pois, numa santa comunhão de pensamentos para enfrentar a tempestade. Que façam calar as suscetibilidades do amor próprio. Então, muitas vezes o amor próprio, às vezes, querendo gerar melindres, desgastes, discussões estéreis, que saibamos calar estes melindres, saibamos silenciar e procurar somar, abrindo mão destas suscetibilidades pessoais, como diz Allan Kardec. De forma que ele segue o seu discurso justamente falando disso, que o Espiritismo segue, é revelação divina, e ele diz que cabe-nos o esforço do membro, do médium, do espírita, para que possa realmente manter-se íntegro, fiel ao Espiritismo. E aqui tem um alerta muito importante: não se deve perder de vista que as questões de pessoas devem apagar-se ante a questão do interesse geral. Cada um de nós terá sua missão, pequena ou grande. Interessante isso, né? Abrir mão em alguns momentos dos interesses pessoais
em nome do interesse geral, do bem, o interesse da doutrina. Quando eu leio esta frase, eu me lembro daquela proposta e da afirmação de João Batista no Rio Jordão, quando Jesus ali aparece para ser batizado, conforme a profecia, e num dado momento João Batista diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Para aqueles que assumem determinadas tarefas na casa espírita, é importante ter essa noção, que em alguns momentos o interesse pessoal deve se apequenar diante do interesse geral, para que não cause nenhuma discórdia, nenhuma agitação desnecessária, nenhuma confusão. Por exemplo, questões políticas. Quando a pessoa exerce uma influência dentro do movimento espírita, é um trabalhador local que tem uma referência intensa local, municipal, estadual, no âmbito nacional, é importante que ele saiba silenciar, embora ele não se anule enquanto eleitor, enquanto cidadão, enquanto deve exercer o seu voto, mas o quanto ele fala e publica nas suas redes sociais interfere em muitas pessoas que o seguem pela tarefa espírita. Então há momentos que nós temos que silenciar, não é o anular-se completamente, não é a anulação da individualidade, mas é saber silenciar, porque como tarefeiro espírito com alguma projeção local, ele sabe que a sua fala terá um impacto em muitas pessoas, em muitas vidas, e determinados assuntos devem ficar no âmbito da sua intimidade, porque é necessário que a tarefa espírita apareça e cresça em detrimento dos nossos gostos ou opções pessoais. Então, o discurso de Kardec não é tão longo, mas traz algumas advertências muito importantes, né? Aqui na sequência, Kardec vai retomar aquele artigo dos Irmãos Davenport, que ele fez em outubro de 65, conforme aqui vínhamos comentando. Kardec publica uma carta de um companheiro espírita que foi publicado num jornal, que até Kardec agradece, porque há jornais que prestavam um bom serviço de divulgação da informação, sem ter qualquer interesse de perseguição ou de distorção. Kardec publica essa carta desse espírita, que justamente vai falar deste erro de parte da imprensa, né, que confundiram a postura, a fraude dos Irmãos Davenport com o espiritismo. E aí, num dado momento, esta carta vai dizer dos benefícios, das benesses que o espiritismo produz na vida das pessoas. Termina esta resposta dizendo que o espiritismo nada vem destruir a não ser a crença nos castigos eternos. Ele nos fortalece a fé em Deus. Torna evidente que a alma é imortal e que o espírito se depura e progride pelas reencarnações. Prova-nos que as diferentes posições sociais têm a sua razão de ser. Ensina-nos a suportar nossas provações, sejam quais forem. E, enfim, demonstra-nos que um só caminho nos conduz a Deus, o amor ao bem, a caridade. Então, este missivista que fala em nome da doutrina para um determinado jornal, e Kardec publica a carta aqui também na Revista Espírita, é para deixar claro do alcance moral do espiritismo, que nada tem a ver, portanto, com fraudes ou charlatanices que iam surgindo, não só na França, mas em outros locais da Europa e do mundo, que era necessário muito bem fazer essa distinção. Então, é uma carta que Kardec acaba aqui publicando. Logo em seguida, ele traz mais uma daquelas poesias que nós citamos aqui. Aliás, não é a primeira, já é várias poesias que vêm lá de Marmante, do Senhor Dombre, que ele publica na Revista Espírita, aqui com esse nome, Um Fenômeno, uma fábula, de forma que está acessível a quem queira ler na revista. E aqui uma citação do nosso querido Brasil, também é interessante, já naquela época, em 1865, Kardec cita um trecho extraído de um jornal do Diário da Bahia,
diz a ele, sob o título de A Doutrina Espírita, o Diário da Bahia, de 26 e 27 de setembro de 1865, contém 2 artigos, que são a tradução para o português dos artigos que foram publicados há 6 anos numa Gazeta de Paris. Acabava de aparecer a 2ª edição de O Livro dos Espíritos, e é dessa obra que o Dr. Deschambre fez um relato semi-burlesco. Então o Jornal Brasileiro publica esses 2 artigos de 6 anos atrás, e Kardec faz uma observação muito interessante em relação. Ele diz assim, tendo sido esse artigo pura e simplesmente reproduzido sem comentários, nada prova da parte do Jornal Brasileiro uma hostilidade contra a doutrina. Então o fato do jornal ter publicado esses 2 artigos, que falava da doutrina espírita, e ter se mantido, digamos assim, isento de fazer qualquer comentário, porque o comum era o ataque, a distorção, ele já demonstra que aqui na Bahia não havia esta hostilidade contra a doutrina espírita, o que era uma característica muito importante, até para que depois o espiritismo viria para cá e cresceria, sendo hoje o maior celeiro espírita do planeta, e já havia esse planejamento, conforme vemos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então o Brasil é um solo que lida muito bem com essas diversidades religiosas. Existe, claro, aqui e acolá o fanatismo, a perseguição, mas de uma maneira geral, o povo brasileiro, por conta da miscelânea que aqui encontramos, lida bem com essas diversidades, com esse sincretismo religioso. E quem assina esse texto que foi encaminhado para o Diário da Bahia são 3 grandes trabalhadores da doutrina espírita: Luiz Olímpio Teles de Menezes, José Álvares do Amaral, Joaquim Carneiro de Campos, grandes pioneiros da doutrina espírita, pioneiros valorosos daqueles primeiros tempos da doutrina aqui no Brasil. Particularmente eu conhecia mais, tinha mais referências históricas de Luiz Olímpio Teles de Menezes, que inclusive foi um dos fundadores, pelo que consta, do primeiro centro espírita aqui do Brasil, em Salvador, Grupo Familiar de Espiritismo, de setembro de 1865. Então vemos aqui o Brasil sendo citado na Revista Espírita de Allan Kardec, o que merece registro. Depois temos um artigo que eu acho dos mais interessantes, chamado O Espiritismo e a Cólera, a epidemia da cólera que o mundo enfrentou naquela época. Já era em 1865, se não me falha a memória, a 3ª ou a 4ª onda de cólera. E este programa, sendo gravado ainda em outubro de 2022, já são 2 anos e meio aproximadamente da pandemia da Covid-19. E eu me recordo que logo do início da pandemia, ali por abril, março de 2020, tivemos a oportunidade de ler este artigo que estamos citando agora, O Espiritismo e a Cólera, e vimos a identificação com a Covid. Inclusive pelas próprias recomendações que vamos ver aqui de um espírito, o Dr. Demer. É impressionante. Os alertas morais e até materiais vieram a um encontro muito parecidos. E é um artigo que Allan Kardec começa falando dos ataques levianos ainda, que a doutrina espírita recebia, e ele diz assim que para alguns, inclusive, olha o absurdo, o espiritismo seria até uma peste contagiada, por conta da terrível rapidez com que invade todas as classes da sociedade. Então, para alguns, equivocadamente, teria até uma analogia com a cólera. Dentro desses pensamentos equivocados, Kardec cita até que, certa feita, ouviu dizer que mandaram cunhar uma medalha com a efígie de São Bento, que basta usar para se preservar do contágio espírita. Não nos disseram se tal meio cura os que foram contagiados. Então, olha que ponto chegou
o pensamento de alguns ao imaginar que o espiritismo fosse uma peste que contagiasse. E aí o Kardec, aproveitando o assunto para trazer algo útil e produtivo, como grande pedagogo, ele diz assim: certamente há uma analogia entre o espiritismo e a cólera. É o medo que ambos causam a certas pessoas. Medo infundado da doutrina espírita por falta de estudo, por falta de conhecimento. E aí Kardec fala, noticia que recebeu uma carta de um espírita, inclusive um advogado de Constantinopla, dizendo que lá, naquela época, a cólera crescia bastante, matando mais de 70 mil pessoas, alguns números chegavam a indicar inclusive 100 mil, e esse espírita chega a sugerir para Kardec que os espíritas lá em Constantinopla não estavam morrendo, e que o espiritismo seria para ele como se fosse algo que imunizasse o indivíduo contra a cólera. Naturalmente que Kardec, quando via algo equivocado, mesmo que fosse em tese a favor do espiritismo, ele fazia questão de corrigir, porque não estava dentro do bom senso. E ele diz assim: era um absurdo crer que a fé espírita pudesse ser um atestado de garantia contra a cólera. Mas ele diz assim: o medo debilita a criatura humana, e hoje nós sabemos que debilita, afeta a saúde, o emocional, e às vezes a pessoa, pelo medo do flagelo destruidor, não entendendo aquele flagelo, entra no processo de medo patológico, um medo desproporcional, intenso, e isso debilita o sistema imunológico, por exemplo, fazendo com que a pessoa possa ficar mais suscetível de adoecer. E talvez o conhecimento espírita, pelas informações que traz, por gerar principalmente, Kardec vai falar aqui, o não temor da morte, faz com que o indivíduo talvez se mantenha mais equilibrado, mais rígido, a ponto de, equilibrando um pouco o sistema imunológico, a saúde, fique menos suscetível de adoecer. Então, e sabemos que a doutrina espírita, ali em O Livro dos Espíritos, muito bem trata dessa questão dos flagelos destruidores. E aí o Kardec diz assim: sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera, como todo mundo, porque o seu corpo não é mais imortal que o dos outros, e porque quando chega a hora, há que partir por esta ou aquela causa. A cólera é uma das causas que só tem de particular levar o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Parte-se em massa, em vez de isoladamente. Eis a diferença. Então, o flagelo destruidor leva realmente muitas pessoas em massa, e muitas vezes essa desencarnação coletiva, massiva, vem neste momento de transição planetária, conforme vemos na obra Gênese, a da Covid-19, conforme a obra de Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, tem uma conexão com este momento de transição planetária, esse progresso do mundo, está para ser logo mais um mundo de regeneração. Mas é interessante Kardec falando isso, o quanto o espírita não deve temer a morte. Enquanto em presença da morte o incrédulo só vê o nada, ou pergunta o que vai ser de si, o espírita sabe que se morrer, apenas será despojado de um envoltório material. E quanto aos bens materiais, sabe que deles não mais necessita, e que os prazeres que lhes proporcionam serão substituídos por outros mais puros e invejáveis. Assim abandona-os sem esforço e com alegria. Então a doutrina espírita, pelo conhecimento que traz, nos convida a esse desapego. É o desapego dos bens terrenos, que muitas vezes dificulta o indivíduo nesse processo de desencarnação, torna a partida, o desenlace mais difícil e mais trabalhoso, a chamada, no Livro dos Espíritos, perturbação espírita. E além do desapego material, o espírita às vezes tem que trabalhar também com o desapego afetivo, por conta dos familiares, doentes queridos que ficam. Muitos espíritas passam por algumas dificuldades após a desencarnação, não pelos bens terrenos, mas pelo apego excessivo ao lar,
pelo apego excessivo aos entes queridos. Então, da nossa parte, exercitar isso, que não significa indiferença, mas saber que os nossos entes queridos não são nossos, né? São irmãos de caminhada. Hoje estamos na mesma família, mas seguiremos evoluindo. E quanto mais equilibrados, melhor lidarmos com a desencarnação, mais rápido teremos condições de nos adaptar à vida espiritual para que possamos voltar para ajudar, para inspirar esses familiares que ficaram. Não vamos ficar aqui a todo momento, porque há ocupações, afazeres, aprendizados no mundo espiritual, mas quanto mais equilibrado, melhor podemos ajudar. Se ficamos de forma doentia após a desencarnação, apegados aos familiares ou ao lar, ali ficamos imantados psiquicamente, atrapalhando, porque a nossa presença poderá produzir alguns danos, alguns incômodos naqueles familiares que ali estão. Então Kardec traz esse artigo muito interessante e ele próprio fala diante da cólera, e aí tem alguma afinidade com a Covid-19, porque era importante observar as medidas sanitárias. Higiene, vimos em relação à Covid quanto era importante a higiene, o álcool em gel, a máscara, e que o espírita deveria sim observar esses cuidados. Aí alguns chegaram a falar, não, mas quando não chega a hora, não morre. Mas se eu for descuidado, imprudente, eu posso voltar como suicida. Aliás, Kardec diz isso. Ora, desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-los seria um verdadeiro suicídio. E agora, se eu tomo todos os cuidados e mesmo assim eu adoeço, algum familiar nosso adquiriu, com todos os cuidados adquiriu a Covid-19 e pereceu, voltou à pátria espiritual, porque, como diz aqui, chegou a hora. A Covid-19 foi apenas o meio pelo qual ele partiu. Chegou o período de voltar. Se não fosse pela Covid, seria mais cedo ou mais tarde. De outra forma, regressaria ao mundo espiritual. Então, essa importância de zelar pela saúde, o corpo, né? Prolongar a vida corporal, diz Kardec, não é apego à terra, mas para ter mais tempo para progredir, melhorar-se e depurar-se. Então, mesmo espírita com a visão que tem, somos gratos ao corpo físico, a este vaso que a divindade nos concedeu, ao tempo que temos aqui na Terra para progredir, para aprender, para ajudar, para servir. Então, a experiência terrestre, ela é valiosa para o espírito. Não devemos ter pressa em voltar ao mundo espiritual. Vemos aí o nosso querido Divaldo Franco, 95 anos de idade neste momento, quantas moratórias e quanta alegria de viver por continuar trabalhando em prol da doutrina, em prol do bem. Então, é importante isso, né? E o Espiritismo nos consola diante destas mortes coletivas que um flagelo destruidor causa, para que a gente possa entender ali a ação da divindade, a lei de causa e efeito. Mas é interessante que há uma mensagem aqui do Dr. Demer, também falando a respeito da cólera, reforçando muito o que Kardec disse, e também muito similar e útil para o momento de pandemia, quando ele fala da importância dos hábitos, de se respeitar as recomendações médicas, a higiene, né, tudo isso é muito importante. O Dr. Demer também lembra que o medo é o pior que o mal, né? Vimos quantas pessoas que esse medo excessivo, o medo de morrer, o medo de se contagiar, faz com que as pessoas tomassem atitudes até muitas vezes infundadas, exageradas. E mesmo com a melhora da pandemia, muitos têm até dificuldade por conta desse medo excessivo de retomar alguma das experiências comuns da vida, o que já vem se dando há algum tempo, como por exemplo a própria volta à casa espírita. Embora tenhamos alguns formatos de estudo, de eventos virtuais, híbridos, né, e alguns presenciais, é importante esta volta à casa espírita. Vimos Kardec falando no seu discurso da família espírita, de voltar, de estar reunido, nada substitui. Eu posso participar de eventos virtuais,
alguns, né, híbridos, mas é importante voltar a algumas atividades presenciais da casa espírita, rever os amigos espíritas, abraçar, apertar mãos, nada substitui isto, né? Então é importante. Então, às vezes, o medo desproporcional gera receios infundados, receios imaginários, fazendo com que a pessoa se prive de experiências que seriam importantes para o seu processo evolutivo. E aí Dr. Demério ainda lembra a confiança em si e em Deus, né? São circunstâncias elementais para a nossa saúde, porque se nós entramos num processo de medo, de insegurança, num processo de questionar a ação da divindade, isso nos fragiliza, conforme vimos, e nos coloca em condições de adoecer. Agora um artigo também que eu acho muito interessante, um novo Nabucodonosor. Aqui Kardec recebe uma carta lá da Rússia, narrando a história de dois irmãos, Alexandre e Voldemar. A narração é longa, nós vamos aqui sintetizar até por questão de tempo, e vai nos remeter a este assunto, né, a respeito de Nabucodonosor. Vocês vão ver que estão ali, é muito interessante a forma como os assuntos estão correlacionados, e vai surgir aqui a obsessão. Contam que eram dois irmãos muito apegados, ambos tinham assim um olhar marcante, um magnetismo muito presente, e aqui consta que aos 16 anos Voldemar morreu nos braços do irmão Alexandre, e que depois de um tempo o irmão Alexandre passa a apresentar um comportamento estranho, um comportamento praticamente animalesco. Diz aqui, durante 6 semanas ficou sem abrir os olhos, sem se pentear, sem se lavar, sem mudar de roupa. A roupa que usava chegou a cair em farrapos, né? A mãe levou para um tio, lá no campo ele teve momentos de lucidez, né? Momentos, mas logo depois voltou novamente a esse comportamento estranho, injustificável, né? Eles vão falar aqui, já citando o ano de 1842, que Alexandre permanecia no mesmo estado, foi morar num local sozinho, num pardieiro, sem porta, sem janelas, às vezes imposto ali sofrendo o frio de 30 graus abaixo de zero, se alimenta com um pouco de geleia de uva que lhe trazem, atiram uma colher e ele apanha no ar, vive como um animal e às vezes até se manifesta através de um mugido, porque não se serve mais da voz humana, mas vez que outra, ali ele permitia que uma senhora comparecesse, lesse para ele um pouco e tal, então vê que ele oscilava, mas predominantemente um comportamento animalesco, o rosto tinha uma expressão de sofrimento. Olha que interessante, foi consultado um sonâmbulo, um médium, um sonâmbulo de Londres, para entender o que estava acontecendo com Alexandre, e olha a resposta lá, era a doença de Nabucodonosor, né? Porque a gente viu que, e vamos ver aqui que, na verdade, a doença de Nabucodonosor era a obsessão, porque ele, por soberba, por orgulho, o grande rei da Babilônia, ele entra num processo obsessivo grave e se transforma numa fera, começa a viver como animal, durante 7 anos, disputando comida com os porcos, também emitindo sons de animal, e esta bestialidade tornou-se uma besta, um animal, justamente nessa forma de perder a capacidade intelectual, do raciocínio, do pensamento, e adotar um comportamento animalesco, realmente bestial, perdendo a capacidade intelectual e cognitiva por conta de uma obsessão. Aqui no artigo, na carta, é transcrito algumas cartas que nós vamos ver logo mais, e aí o missivista da Rússia pergunta, poderia o Espiritismo explicar isso? E daí Kardec vai ler o fato na Sociedade de Paris e receber aquela lúcida orientação da espiritualidade superior. E é interessante que vieram 3 comunicações. A primeira comunicação do próprio irmão Voldemar, né? E onde ele próprio ali se apresenta como sendo o obsessor do irmão.
Diz aqui porque eles haviam feito um elo de morte, um pacto de morte, e o irmão foi covarde. Lembramos que Voldemar morreu nos braços do irmão Alexandre. E eles tinham um pacto, aqui presume-se de que o irmão Alexandre deveria se matar. E ele não fez, diz aqui, por covardia e por amor a uma moça. Por isso que é citada algumas cartas aqui no texto, sugerindo que Alexandre tinha um interesse afetivo por uma moça. E ele então passou a perseguir o irmão. E olha a fala do Voldemar, o obsessor. Não podendo obrigá-lo a seguir-me, pelo menos imediatamente, empreguei a força magnética que possuo em grau extremo para obrigá-lo a abandonar sua vontade e seu ser a meu livre-arbítrio. Então, abandonar a vontade e o seu ser a meu livre-arbítrio. Quererias moralizar-me? Não. Não percam-se, não vão conseguir. Então, o espírito que tinha uma capacidade fluídica imensa, alguns espíritos têm, e ele emprega essa força magnética e diz assim, não para matá-lo imediatamente, mas para matá-lo aos poucos. A obsessão às vezes se dá dessa forma, né? O obsessor vai matando aos poucos, potencializando, fomentando vícios físicos, vícios morais, fazendo com que a pessoa vá pouco a pouco perdendo os recursos vitais que logo mais acabarão desencadeando a sua desencarnação. Então muitos espíritos não têm pressa em fazer com que a pessoa se mate rapidamente. Às vezes não é nem da propensão da pessoa, não conseguiriam, porque eles agem em nossas fraquezas, encontram em nós matrizes, de forma que ele ia agindo, para obrigá-lo a abandonar sua vontade. As etapas da obsessão já era uma fase de subjugação. Começou porque daí paralisa a vontade e o obsediado passa a obedecer o comando do espírito obsessor. Também interessante, então estávamos diante, que o espiritismo pode explicar, estávamos diante de um processo obsessivo. E interessante que a segunda comunicação é do guia espiritual dos dois irmãos, que vem falar um pouco do passado deles, da reencarnação transata, onde eles já viveram juntos, e o Voldemar já exercia um fascínio sobre o irmão, já controlava um pouco o irmão, e aí só para que pudéssemos entender melhor a situação, ele dizia assim, aí ele vem explicar, né, que o Voldemar queria seu irmão morto, mas não conseguiu, então vinha matá-lo moralmente, aquilo que nós falamos aos poucos, né, vai agindo aos poucos. O sonâmbulo que designou essa afecção com o nome de moléstia de Nabucodonosor não estava longe da verdade, porque Nabucodonosor não passava de um obsedado que se convenceu de que se havia se transformado numa fera, a obsessão, né? E a terceira comunicação de São Bento de Núrcia, justamente confirmando que a punição de Nabucodonosor não é uma fábula, né? Era sim realmente algo real, e que muitas vezes nessas fábulas ou nesses contos, que muitas vezes estão até no Antigo Testamento, é preciso não ficar preso à letra, né? Mas ver o espírito da lição. Então ali o caso de Nabucodonosor era de fato um caso de obsessão, conforme aqui também a história dos irmãos Alexandre e Voldemar. Então é mais um fato daqueles na Revista Espírita que nos permite refletir um pouco sobre a obsessão. Pois um artigo O Patriarca José e o Vidente de Zimmerwald, é aquele artigo da Revista Espírita que nós vimos, em que Kardec voltou a visitar lá o vidente que usava um copo brilhante para entrar num processo sonambúlico e ter visões espirituais, verminas d'água à distância, né? E aí aqui Kardec recebe uma carta onde uma pessoa cita também textos do Antigo Testamento, do Patriarca José, que tinha a arte de adivinhar e ver as coisas ocultas, e também se servia de uma taça de beber como vidente. Era um instrumento que propiciava nele esse estado, à semelhança daquele que nós vimos na Revista Espírita. Então Kardec aproveita para falar um pouco de fatos antigos, porque o Espiritismo revelou leis que já existiam, divinas, não criou nada,
e que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, na história recuada da Terra, a presença das múltiplas vidas, do intercâmbio, da obsessão, conforme vimos aqui no Nabucodonosor. E aí Kardec aproveita até para citar alguns desenhos que eram encontrados antigos ali, egípcios, que faziam desenhos que remetem a muitas das informações que o Espiritismo traz, de pessoas assim, de desenhos que simbolizam a pessoa morrendo e o espírito se desprendendo do corpo e um outro espírito recebendo esta pessoa no mundo espiritual. Há desenhos, diz Kardec, de passes, inclusive alguns desses desenhos Kardec viu no Museu do Louvre, e somente com o Espiritismo para nós entendermos o que esses desenhos realmente significam. Então muitas das ideias espíritas já eram cultuadas ou conservadas pelos egípcios. Depois aqui, dissertações espíritas, uma mensagem do espírito sonês a respeito do repouso eterno. É uma mensagem bonita, que para nós espíritas é algo tranquilo, né? Que após a morte não há o repouso eterno. Mas muitos ainda acreditam, muitas pessoas morrem e ainda o comentário que se escuta é: finalmente vai descansar. E essa comunicação espiritual chega a usar a natureza como exemplo para nós, onde tudo é movimento, tudo é trabalho, tudo é cooperação. As entranhas da terra e da natureza se agitam, nada está parado, não há repouso, né? Então, a mensagem faz essa observação para nós entendermos que isso também se dá, né, após a morte. Não há este repouso eterno, não há a inação. Se alguns espíritos permanecem ociosos, é porque ainda estão no estágio de imperfeição, permanecem assim momentaneamente. Assim que a consciência desperta, cedo ou tarde, perceberão a importância do trabalho, né, do poder se mover, de poder agir, e não o repouso eterno. Até porque Jesus diz, né, o Pai trabalha e eu também trabalho. Então nós vemos aí essa questão da lei do trabalho, né? Então a doutrina espírita vem nos ensinar, é uma comunicação muito bonita, para que a gente saiba, e já desde agora, em vida, possamos nos acostumar ao trabalho, ao serviço, ao estudo, à ação no bem, porque é a lei da vida, para que quando a desencarnação chegue, nós possamos seguir do lado de lá também, agindo, servindo, colaborando em alguma medida para a obra do Senhor, para a obra do Pai. Então é uma comunicação muito bonita que nos remete a este tema muito importante dentro da doutrina espírita. E por fim, notícias bibliográficas. Kardec cita aqui um texto, né, como se fosse um opúsculo, a respeito dos irmãos Davenport, ainda que nós citamos no estudo deste mês e do mês anterior da revista, e algo importante para nós, né? Também dentro das notícias bibliográficas, para encerrar a revista, que estava no prelo para ser publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Agora a terceira edição, a definitiva. Kardec até explica, corrigida, ampliada, modificada, numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, o que torna a sua leitura e as buscas mais fáceis, né? Então, essa é a revista, sempre com valiosas reflexões doutrinárias para a nossa vida e sempre podendo identificar esta ação, esse trabalho extraordinário do nobre codificador Allan Kardec.